Olá pessoal, tudo bem? Certamente você ouve falar no cotidiano da inflação, mas como que está a inflação no mundo da cibersegurança? Meu nome é Renato Boiú, da Veolink, esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal para receber o material excelente que todo o pessoal produz aí nos programas do CT Hub. Bom, a gente fala de inflação no nosso cotidiano, né? É o aumento generalizado de preços que a gente tem em alimentos, em locação, né, no aluguel, na gasolina, em tudo que envolve o nosso cotidiano financeiro. E aí existe uma questão interessante que é os índices de preços. Então a gente já ouve falar de IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. A gente ouve falar desses termos com uma certa naturalidade nas notícias. Então a gente sabe que quando o IPCA está alto, significa que os preços aumentaram. E quando o IPCA diminui, fica negativo, eventualmente teve uma deflação, ou seja, os preços de alguns produtos diminuíram. Isso é um índice. Existe um índice que é bem interessante, ele é atualizado anualmente, que é um índice relacionado com a Dark Web, com aquela rede apartada da internet, na rede criptografada, que você tem que usar um navegador específico para utilizar para criptografar as informações, e que é totalmente anônima, né, até certo ponto. E aí existe um índice que nos assuntos que os criminosos negociam lá dentro. Então é bem interessante assim, se eu vou falar dele, mostrando aqui os sites. Como sempre, né, eu compartilho depois na descrição do vídeo esses links, né, para vocês poderem checar e ler nos detalhes. Então, para quem se interessa por cibersegurança, eu recomendo bastante dar uma lidinha aqui. Então, essa entidade, né, chamada Privacy Affairs, eles são principalmente focados, como o nome diz, com privacidade. Então, eles estão interessados na privacidade dos dados pessoais do pessoal na internet, né, dos usuários da internet. E aí tem alguns guias, tem algumas informações bem interessantes sobre como proteger a sua, os seus dados na internet. E aí eles publicam anualmente essa validação aqui de o quanto que teve de negócio, o quanto que teve ou seja, de interesse dos criminosos em assuntos relacionados com é, exploração de dados dentro do Dark Web. E acabou de ser publicado aqui a versão de 2022 desse guia. Então eles mostram como é que está por categoria, por tipo de produto, né? Vamos chamar assim, e aí eles vão explicando, é bem interessante. Então, por exemplo, em relação a cartão de crédito, dados de cartão de crédito, que é algo que realmente qualquer criminoso tem interesse, né? Qualquer estelionatário. O preço médio utilizado na Dark Web para ter um cartão de crédito com um saldo de crédito até US$ 5.000 é de US$ 120. Então, se você quiser comprar na Dark Web um número de cartão de crédito que tem um saldo de até US$ 5.000, você tem que pagar US$ 120 para o criminoso. Lógico que você também é um criminoso a fazer essa operação. Mas é interessante que para a gente conhecer, né, quem é leigo assim nesse mundo, que tem isso. Eles têm níveis, então, por exemplo, o balanço até 1.000 é um pouquinho mais barato, US$ 80. Logins de transação de bancos online, né? Com pelo menos 2.000 na conta, US$ 2.000, US$ 65. Então, e olha que interessante, cartão de crédito de Israel tem um mercado específico para esse, cartão de crédito Global da Espanha, e assim vai. Então, a tabela está bem completa, ela fala aqui de cartão de crédito, processamento, serviço de processamento, então contas do PayPal, que é aquela conta de traduzir, de enviar dados, dinheiro de uma pessoa para outra, basicamente um Pix internacional, né? Informações, contas de cripto, então contas da Kraken verificadas, validadas, que estão funcionando US$ 250 para comprar uma conta dessas. Binance também, então qualquer um, que é gigante, né? Então qualquer um desses fornecedores de cripto também, você pode ir lá e comprar algo que foi hackeado. Mídia social, Facebook, Instagram. Então o que que é interessante? Olhando aqui a lista, você vê que tem vários tipos, perdão, vários tipos de produtos que os criminosos vendem aqui, que eles saquearam ilegalmente, lógico. E
O valor é bem interessante, varia muito, tá bem amplo aqui, até um pouco difícil de visualizar. Por isso que depois tem um site bem interessante que um artista gráfico ele pegou e fez uma visualização legal para você ver rápido e bater o olho e ver o que que vale muito. Então, tem documentos forjados relacionados com, por exemplo, o template de conta de luz, de água, de gás dos Estados Unidos. Isso é interessante para um criminoso que quer fazer um golpe, um estelionatário que quer fazer um golpe e quer usar a cara do documento bem fidedigna. Você vai lá, compra um template muito realista, né, do como que funciona aquela conta para tentar extorquir de alguém. Então você vê que não tem mais barreiras para esse tipo de serviço. Tanto que a gente vê aqui, não só dos Estados Unidos, mas vê mercado para documentos russos, documentos israelenses, documentos brasileiros, aparece de tudo aqui. E aí o que eu achei bem interessante os preços de documentos forjados físicos. Então, aqui de novo a gente fala daquela sobreposição que existe entre a segurança física e a segurança virtual, cibernética, né? E aqui a gente está falando quanto que vale um passaporte clonado, um passaporte que ele é bom o suficiente para enganar alguma autoridade aí. Então, é interessante que os que são mais caros, os que têm mais interesse, é o passaporte de Malta. Então, a pequena ilha de Malta, o passaporte de lá, se você quiser ele forjado através de comprar na Dark Web, ele vale US$ 6.500. É relativamente bem mais caro, bem mais valioso do que passaportes da União Europeia, o passaporte francês, por exemplo. Então, isso é interessante. E eu acho que isso aí tem a ver também com um certo interesse que os criminosos têm no passaporte brasileiro. Que é assim, quando você pensa em um passaporte japonês, existe uma certa noção de como um japonês se parece. Ou quando eu falo de um alemão, ou quando eu falo de um indiano, existe até como é que eu posso dizer, essa premissa visual da identificação. Agora, quando eu falo de um brasileiro, ou quando eu falo de um maltês, são nacionalidades que mesclam pessoas de diferentes origens. Então tem uma variação muito grande. Isso na mão do criminoso tem um certo interesse, porque as autoridades policiais não sabem identificar claramente, não existe uma identificação do tipo físico imediato. Eu vou falar assim, não, isso aqui não pode ser um brasileiro, isso aqui não pode ser um maltês. Então, por isso que esse passaporte é visado pelos criminosos. Bom, a lista aqui está bem interessante, depois vocês podem olhar, né, ver os tipos, e aí entra no malware, que é eletrônico mesmo. Então, se eu quero um malware novo, recente, para funcionar na Europa, já funcionando na Europa, de alta qualidade, que tem 1.000 instalações, e eu quero fazer 1.000 instalações desse malware, isso custa para mim US$ 1.800 na Dark Web. A mesma coisa para o Reino Unido. Agora, se for de baixa qualidade, é bem mais barato. Então é interessante que tem até isso, né? A qualidade do malware que você vai comprar para instalar. Aqui eu não estou falando de malware como serviço, aqui eu estou falando de malware para ser utilizado pela própria gangue, né? E aí, esse designer espanhol aqui, Henrique Mendonça Tricopa, ele fez um trabalho muito interessante. Ainda está em 2021, né? Ele não fez a versão 2022, mas ele fazia uma visualização gráfica que eu achei bacana para compartilhar aqui com vocês. Então, ele pegou os dados do índice 2021 e fez essa visualização em barras circulares, né? Que você consegue ver, por exemplo, documentos forjados. Tá aqui o passaporte maltês é muito maior, é bem destacado em relação aos outros tipos de passaporte. E nesse mesmo gráfico dá para perceber assim que o documento físico ainda tem um valor muito maior do que, por exemplo, malware ou do que DDoS, ataque de DDoS ou carteiras cripto. Então, na mão dos criminosos, pelo menos para fins de é, para fins de venda, para fins de preço lá no Dark Web, ainda a exploração por hackers, mas do mundo físico, ainda vale mais do que um malware para ser instalado. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem em segurança. Até a próxima.